Eu vou ler dois textos no livro de Atos dos Apóstolos, na NVI. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 15, e depois o capítulo 7, 55 a 60. Atos dos Apóstolos 6, de 8 a 15, e capítulo 7, de 55 a 60. Você que tem sua Bíblia, pode abri-la e comparar, acompanhando a leitura. Esse texto vai falar de um homem de Deus chamado Estevão. É o princípio da igreja cristã. Jesus é morto, ressuscita, permanece ainda por um pouco de tempo com seus discípulos, é assunto aos céus, e a igreja está se reunindo, ela está crescendo e crescendo muito ali em Jerusalém. E no capítulo 6, de 8 a 15, falando a respeito de Estevão, diz o seguinte: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. 7, de 55 a 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Duas coisas aqui previamente eu quero destacar para aguçar seu interesse de estudar a palavra de Deus. É que nesse texto fala que um jovem chamado Saulo segurava os mantos das testemunhas, ou deixavam os seus mantos aos pés desse jovem Saulo. Esse jovem Saulo tomou conta dos mantos daqueles que apedrejaram Estevão. Alguém sabe quem é esse jovem Saulo? É aquele que vai ser chamado Saulo de Tarso, e que depois de um encontro com Jesus será chamado Paulo, o apóstolo de Cristo aos gentios. E é por causa dele que eu e você estamos aqui hoje, porque se ele não tivesse obedecido ao Senhor e ido pregar o evangelho aos gentios, nós que não somos judeus, esse evangelho não teria chegado a nós. Segunda questão aqui é o encerramento desse texto, que diz que Estevão adormeceu. Essa palavra aqui, que está sendo traduzida por adormeceu, é morreu mesmo. Ele morreu. Por que é dito como adormeceu? Porque o cristão não morre para a eternidade.
Aleluia. Tem crente aqui que vai viver eternidade com o Senhor Jesus no céu? Glória a Deus. Nós, como Estevão, não morreremos, adormeceremos. Nosso espírito adormecerá para aguardar a volta de Jesus e recebermos o seu bem-vindo e o galardão que está preparado para nós. Irmãos, essa mensagem de hoje, eu encerro a série de mensagens com ela, que eu estou pregando a respeito de perdão. É a 6ª mensagem e última desta série sobre perdão. E eu quero compartilhar com você, da parte de Deus, 3 princípios sobre o perdão que nós encontramos aqui nesse texto e na vida de Estevão. Se perdoar fosse fácil, provavelmente a Bíblia não nos aconselharia tantas vezes a praticar o perdão. Como eu disse desde a primeira vez, perdão está de Gênesis a Apocalipse, inserido na palavra de Deus. É verdade, não é fácil perdoar, mas é essencial se queremos ter uma vida espiritual e emocional saudável e que agrada a Deus. Tem muita gente que está doente na alma e desenvolvendo enfermidades no corpo porque não consegue perdoar. A Bíblia está repleta de exemplos de perdão, sendo o maior deles aquele que Jesus Cristo operou na cruz. E Estevão, que foi inspirado por Jesus, fez a diferença no seu tempo, e através da sua vida nós podemos aprender 3 valiosas lições sobre o perdão. A primeira lição é que perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Vou repetir: perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Você pode repetir bem forte, por favor? Perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Mais uma vez, bem forte. Perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Amar não é sentimento, amar é uma escolha. Se Deus fosse sentir algo para nos perdoar, teríamos todos sido destruídos, porque Deus é santo, é justo, e o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus tem ojeriza, odeia o pecado, mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos salvar. Então perdoar é uma escolha, é amar e orar por quem nos ofendeu. Perdoar não é sentir de perdoar. Já ouvi muita gente falar isso: eu ainda não senti de perdoar. Quando eu sentir de perdoar, é igual algumas pessoas que dizem: eu ainda não senti que é a hora de eu assumir uma aliança com Jesus. Eu não senti ainda que é a hora de eu me comprometer com a igreja de Cristo. Está esperando morrer para isso? Porque a vida passa, e oportunidade, quem sabe, é careca na nuca. Uma vez que passou a oportunidade, já era. E ninguém pode atestar tempo de vida, nem de si mesmo, nem de ninguém. Eu não posso atestar que estarei vivo ou sair daqui. Então perdoar é um ato de inteligência, e é uma escolha. Eu posso escolher ficar guardando ressentimento, rancor, mágoa, ódio, ira, desejo de vingança, ou eu posso escolher perdoar. Perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu.
Mas se eu não amar primeiro, não adianta eu orar, porque Deus não atenderá essa oração. Deus conhece a intenção com que nós falamos, com que nós fazemos as coisas. Então, se eu estiver orando por alguém, ainda desejando que ele receba o troco, que uma justiça de Deus, algo aconteça, isso é hipocrisia da minha parte, pedir para Deus fazer alguma coisa boa com aquela pessoa. Deus está olhando para a minha intenção. Então, perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Mateus capítulo 5, versículo 44. Veja o que diz o Senhor Jesus: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É Jesus falando, é a ordem de Jesus. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Estevão foi perseguido por demonstrar a sua fé e o poder de Deus operando na sua vida. A palavra de Deus diz que Estevão era tão cheio do Espírito Santo que ele operava coisas extraordinárias. O poder de Deus se manifestava através dele, e sinais, prodígios, milagres aconteciam. Ele foi acusado injustamente de blasfemar contra Deus e contra Moisés, e mesmo no momento da sua morte, a Bíblia nos revela que Estevão não murmurou, não se queixou, não ficou com raiva, não odiou aqueles que o estavam assassinando. Pelo contrário, ele levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Por que ele viu isso? Tal a pureza da sua alma, sem rancor, sem ódio. Nos últimos momentos da sua vida, enquanto ele era apedrejado, ele orou pedindo que Deus recebesse o seu espírito e perdoasse os seus assassinos. Eu quero te perguntar, Deus perdoa aqueles assassinos, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus não perdoou. Como assim, pastor? Não, Deus não perdoou. Deus já tinha liberado o perdão, mas Deus não perdoou. Qual é a diferença de liberar perdão e perdoar? Esse camarada vem aqui, vem cá, o feioso. Já chamei de feioso, que é para ele não guardar mágoa de mim. Ver se ele, entendeu? Chama ele de feioso perto da Eliane para tu ver uma coisa. Eliane e Felipe. Esse rapaz vem e me ofende. Ele me ofendeu e deu as costas e foi para lá. Ele nunca fez parte do Celebrate. Teste. Ele me ofendeu e foi para lá. A pinta de quem ofendeu. Volta aqui, Rodriguinho. Age como quem ofendeu, cara. Isso. Está mais para Estevão do que para outra coisa, né? Rodriguinho, você me ofendeu, você foi para lá. Isso aí. Aí eu fiquei aqui sentido, me machucou, me entristeceu, doeu, senti constrangimento, foi na frente de pessoas. E eu tenho duas coisas para fazer. Eu fico remoendo isso que ele fez, e aí um demônio chamado espírito de contenda vai estar do meu lado incentivando. Quem já foi criança aqui já viu, né? Aquele coleguinha que parece mais um anjo mau, que fica, dá na cara dele, o quê? Tu vai deixar assim? Não vai fazer nada? É esse demônio que fica do lado de fora, falando na mente da gente, e a gente sentindo indignado, aquela coisa, puxa, constrangimento, vergonha na frente das pessoas, viram e me tratou daquele jeito. Eu tenho duas coisas para fazer: eu fico remoendo esse negócio, deixando isso me azedar, e eu vou ficar com raiva, eu vou ficar com ressentimento de Rodriguinho, ou eu faço a segunda coisa, se eu sou um cristão, que quero ser um cristão autêntico.
E um cristão autêntico é aquele que busca ser igual ao seu mestre Jesus. Pois a palavra do Senhor diz que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre e ao servo ser igual ao seu Senhor. Então a segunda coisa que eu posso fazer, e posso, é rejeitar esse ressentimento, rejeitar essa mágoa, dizer para esse espírito de contenda que está aqui fomentando esse azedume dentro de mim, em nome de Jesus, eu rejeito a mágoa, ressentimento, rancor. Eu não vou odiar o Rodriguinho, eu não quero o mal dele, eu rejeito ficar guardando todo o sentimento ruim que quer ser construído dentro de mim. Ele me envergonhou, ele me entristeceu, ele me machucou, mas eu rejeito ficar com isso. Eu repreendo a voz desse espírito de contenda em nome de Jesus. E Pai, eu te peço, tem misericórdia de Rodriguinho, eu libero o perdão sobre a vida dele em nome de Jesus. Rodriguinho já foi perdoado? Sim ou não? Não. Eu já liberei perdão, o que significa dizer, eu não aceito ressentimento, mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança, nenhuma destas coisas, nenhum desses sentimentos dentro de mim. Eu não sou lata de lixo de Satanás. E por amor a ele, sabendo que ele é um homem sem Deus, que está agindo pela carne, motivado por espíritos imundos, porque a palavra de Deus diz que a minha luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam em nós, contra nós, o nosso meio. Eu liberei esse perdão. Deus faz assim. É isso que o Senhor fez quando nos amou, sendo nós ainda pecadores, e Ele entregou o seu próprio Filho Jesus na cruz do Calvário para nos lavar e perdoar de todo pecado. Quando? Isso foi a liberação da graça. Mas quando Ele me perdoou? A palavra do Senhor diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel. Fiel a quê? A sua graça salvadora, e justo, cumpridor, para perdoar os pecados e livrar de toda. Então quando o Rodriguinho vier arrependido, agora você vem arrependido, hein? Aí ele vem arrependido, aí ele chega perto de mim e diz: pô, me perdoa, aquela hora, poxa, fiz isso, fiz aquilo outro. Não tem nem as pessoas que ele fez na frente nem estão aqui. De repente foi na rua, não tem nem como saber que chamar. Vamos chamar agora as pessoas lá para poder ouvir. Não tem como, mas ele está aqui. Ele está me pedindo perdão. O que é que eu devo dizer para ele? Rodriguinho, você já foi perdoado. Nunca guardei mágoa de você, porque eu sou de Jesus. E assim como Ele me ama, Ele ama você também. Você está perdoado em nome de Jesus. Posso orar por você? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro cancelados todos os argumentos de Satanás contra a vida de Rodriguinho, que aqui reconheceu o seu erro, confessou, pediu perdão e está perdoado em nome de Jesus. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. É isto que Deus espera que eu e você façamos. Mas isto é uma coisa que se faz pela nossa escolha. Ninguém vai sentir, porque, irmão, na hora, se eu for agir pelo sentimento, se deixar, eu quebro a perna dele, porque eu vou ser tomado por um sentimento de ira, de indignação, eu vou ser tomado por esse desejo de vingança, mas eu me deixarei dominar por isto, ou agirei como um filho de Deus? Mas pastor, se é assim, o cara pode vir, mata meu filho, assassina meu filho, eu libero o perdão para ele e ele fica livre? Não.
ele vai pagar o preço do seu crime socialmente cometido. Ele tem um compromisso a quitar com a sociedade. O que eu não posso é ficar com ódio dele. Quem está entendendo? Alguém se lembra do Papa João Paulo II? Lembra do Papa João Paulo II? Aquele que sofreu um atentado de um muçulmano. Lembram disso? O muçulmano foi preso. Não foi preso? Passa um tempo, Papa João Paulo II vai lá na cadeia onde estava aquele preso, entra na cadeia, na cela, e senta com aquele homem, sobre os holofotes do mundo inteiro, para dizer: eu te perdoo. Irmãos, quem se lembra disso? Há um tempo atrás eu vi na televisão um crente, o filho dele foi assassinado. Não sei quem se lembra disso. Se lembra disso? E ele teve com o assassino do seu filho, que chorava na frente dele, arrependido. Ele disse: eu vim aqui para dizer que Jesus te ama e eu te perdoo. Primeira lição é que perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Irmão, se você é um crente, você ouve o que eu estou dizendo, você diz assim: ah, é ruim, hein? Que? Rasga a tua declaração de crente e vai para o mundo. Porque quem não quer viver cristianismo de autenticidade vai ser uma vergonha para o Evangelho. E como tem gente envergonhando o Evangelho? Nós não podemos ser hipócrita, dizer que nós não vamos ter um sentimento na hora que, se permitir esse sentimento dominar, a gente vai querer matar o outro também. É por isso que nós, os cristãos, não podemos ser coniventes nem apoiar pena de morte. Nós costumamos dizer que enquanto há vida, há esperança. E não é por acaso que o escritor de Atos dos Apóstolos, que foi ninguém menos que o médico Dr. Lucas. E quem foi o Dr. Lucas? Dr. Lucas foi um cristão, médico, gentio, que vai acompanhar o apóstolo Paulo durante anos do seu ministério, e é ele que está fazendo o relato dos Atos dos Apóstolos, e ele registra que aqueles que assassinaram por apedrejamento a Estevão, colocaram as suas capas aos pés de quem? De quem? Saulo de Tarso, que mais na frente vai receber cartas do templo de Jerusalém, do sumo sacerdote, com autorização para buscar e prender judeus cristãos e perseguir os cristãos primitivos. E é num processo desse, quando ele está indo para Damasco, que Jesus se apresenta a ele. Ele vê um clarão da luz produzida pela presença do Senhor, cai do cavalo, fica cego, é levado para a casa de um cristão, depois de ter esse encontro com Jesus, e ali ele se converte e é transformado no grande apóstolo Paulo. O que seria do cristianismo se os cristãos primitivos não tivessem perdoado Saulo? Como ele poderia ter se tornado o grande Paulo, pregador do Evangelho para os gentios? Perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu. Segundo, então vamos repetir o primeiro? Primeira lição é: perdoar é amar e orar
por quem nos ofendeu. Segunda lição é que o perdão é fonte de paz. Você pode repetir depois de mim? Perdão é fonte de paz. Pode repetir mais uma vez? Repetir mais uma vez, né? Você pode repetir? Perdão é fonte de paz. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 15. O texto diz assim: olhando para ele, enquanto ele estava sendo julgado, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Alguém já visto anjo? Nenhuma dessas pessoas aqui tinha visto anjo na vida, e nem viram agora também. O que quer dizer essa expressão, não é? Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É que a feição de Estevão era a feição de alguém que estava em paz, transmitia paz, transmitia amor. Já viu uma pessoa colérica, azeda, zangada? Quase sempre olha assim, de baixo para cima, com senho cerrado, com cara feia. Já viu o rosto de gente com medo? Sobrancelhas meio franzidas, olhar meio de lado, cara de assustado. Agora imagina o rosto de um anjo. Como é que você imagina o rosto de um anjo? Quem é que já olhou para um bebezinho? Quer uma coisinha mais rosto de anjo do que um bebezinho? Rodriguinho vai ter um rostinho de anjo na casa dele logo logo, né? Quantos meses? 7. Daqui a 3 meses, 2 meses, 3 não, né? 7, 8, 9. Daqui a 2 meses vai ter um anjinho na casa de Rodriguinho. Por que a gente chama de anjinho? Plácido, né? Gentil aspecto, aquela coisa gostosa que transmite tanto bem-estar para nós. É isto que esses aqui estão identificando em Estevão. E Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15: se nós não perdoarmos os outros, Deus também não nos perdoará. O contrário também acontece. Se perdoarmos, o Senhor também nos perdoa. Se perdoarmos quem nos ofendeu, nós também seremos perdoados pelo Senhor. É por isso que não adianta orar pedindo, intercedendo por alguém, ou que oração for, se o coração estiver sujo. A palavra do Senhor pelo salmista diz assim: quem se chegará ao Senhor se não estiver com o coração puro e as mãos limpas? Ninguém. Por isso que a gente não pode entrar ao templo para dar a Deus um culto, para cantar e louvar ao Senhor, palavras que exaltarão ao Senhor, elogiarão a Deus, trazer a nossa oferta de adoração, se nós estamos com ressentimento, com mágoa, com rancor, com pecado. Deus não vai receber nada disso, senão como uma ofensa, uma zombaria, porque Ele é santo, e Ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Saber que os nossos pecados foram perdoados por Deus, queridos, nos enche de uma paz que vai além da compreensão humana. Quem não consegue perdoar não tem paz no seu coração, fica relembrando palavras ou atitudes dos ofensores e muitas vezes pensando em formas de dar um troco àquela pessoa, uma vingança.
Isso adoece a alma, isso traz enfermidade para a alma, e há muitos que estão desenvolvendo da alma para o corpo. Estevão conhecia bem e seguia essas palavras de Jesus, e por isso ele era capaz de perdoar as pessoas que estavam a condená-lo injustamente. Mesmo sendo acusado, seu rosto transmitia paz, porque ele sabia que estava seguro em Deus. De onde vinha a paz de Estevão? Eles vão me matar, mas eu vou para o céu. Meu irmão e minha irmã, sabe qual é a coisa mais importante que o cristão precisa depois de reconhecer que é pecador e receber Jesus como Salvador e Senhor? Sabe qual é? Não se apegar a essa vida aqui. A palavra do Senhor diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu. Quantos crentes não estão com o coração na vida eterna? Estão com o coração nessa terra, e por causa disso brigam pelas mais diferentes razões, disputam autoridade, poder, posição, riquezas materiais, quando o nosso destino final não é aqui. Nenhum de nós quer morrer, porque Deus não criou o ser humano para morrer. A morte não é natural para nós. Deus não nos criou para morrer. A morte não é natural para nós. Por isso que nem aqueles que estão salvos querem partir dessa vida e ir para o céu. Quer não. A gente quer viver aqui 500 anos. A gente quer ver aqui a 6ª geração dos nossos netos, com saúde. Agora, você já conheceu alguém que ficou tão idoso, já sentindo dor aqui, dor ali, cansado, que disse: a hora que papai do céu me levar, eu já vivi muito, eu já estou pronto para isso? Você já conheceu alguém assim? Essa é a consciência que todo cristão deve ter a partir do momento que se converte. Se Deus me levar, amém, é a vontade dele, eu vou para o céu, glória a Deus. Ainda que naturalmente para nós isso seja difícil de lidar, mas é algo que a gente lida a partir do momento que a gente se prepara aqui, não se apegando às coisas dessa terra, não se apegando às coisas materiais. Você quer ver uma coisa terrível? Pai, a mãe e os filhos vivem maravilhosamente bem. Morre o pai, morre a mãe, os filhos têm que dividir os bens, começa um problema. A harmonia que existia enquanto papai e mamãe eram vivos, acabou. Por quê? Por disputa de bens materiais. Vida apegada a essa terra. Por que é que esses fariseus estão assassinando a Estevão? Por uma disputa religiosa. A nossa religião é que é a verdadeira. Irmãos, será que Deus, e olha que o cristianismo institucional, porque não é o cristianismo, é o cristianismo institucional, porque a gente quando pensa que o cristianismo só foi representado pela Igreja Católica Apostólica Romana desde que ela foi instituída lá no tempo do imperador Constantino, não. A igreja cristã existia além da Igreja Católica Apostólica Romana, sempre existiu. É que a história geral que você aprende na escola não conta isso. Parece que a Igreja Católica era a única que existia até o cisma, a ruptura com Lutero, mas não, existiam cristãos não católicos romanos em muitos lugares no mundo
já antes de Lutero, já antes de Calvino, já antes de Zwinglio. E a igreja cristã institucional, sim, cometeu muitas atrocidades em nome de Deus, porque nós somos a única e verdadeira religião. Será mesmo que Deus queria isso? Alguma vez, algum dia, algum tempo? Nunca. Jesus Cristo veio para buscar e salvar os que estão perdidos, mas Ele não impôs a religião, Ele não impôs a si mesmo. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro e vou cear com ele e fazer uma festa. E se não, eu fico do lado de fora, eu não meto a porta e entro, não obrigo. E nós cristãos não podemos lidar com aqueles que têm uma fé diferente, um crer diferente, uma religião diferente, senão com amor, com tolerância. E ainda que eles cometam algo que nos faça mal, e ainda que nós tenhamos, sim, que através dos meios legais, sim, porque buscar a justiça não é buscar a justiça com ódio, não é buscar a justiça com rancor, não é buscar a justiça com ressentimento, não é buscar a justiça com desejo de vingança. Quem está entendendo? Então, perdoar é um sinal de força, não é um sinal de fraqueza. E é o terceira lição que aprendemos. Longe de perdoar ser uma expressão de fraqueza, perdoar é um sinal de força. Atos capítulo 7, versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Para perdoar, queridos, é preciso ser muito forte. Esse mundo muitas vezes pensa e ensina exatamente o contrário. Dizem que quem perdoa é bobo, é otário, é tolo, que valente é aquele que não deixa passar nada e está sempre pronto a dar o troco. Eu não sei quanto a você, mas eu cresci aprendendo assim. Se não der para ir na mão, vai no pau. Se não tiver um pau, procura uma pedra. Mas se chegar aqui em casa chorando, apanha 2 vezes. Alguém além de mim cresceu ouvindo isso? E não era só homem não, hein? Teve muita menina que aprendeu isso também da mãe. Se chegar aqui em casa chorando, apanha 2 vezes. Pega no cabelo dela lá, deixa pelo menos um lado careca. Né? É o ensinamento do mundo sem Deus. Mas Jesus ensinou a oferecer a outra face se alguém nos bater, e ter essa atitude requer uma força que tem que vir de Deus. E eu ouço cristãos dizerem assim: quer negócio de dar outra face? Experimenta dar na minha cara para ver se eu vou dar outra face. Que crente é esse? Como pode haver um cristão assim? Não é cristão. Estevão tinha essa força, e as boas obras eram uma marca na sua vida. Em Atos capítulo 6, versículo 8, a própria Bíblia o descreve da seguinte forma: homem cheio da graça e do poder de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Como é que Deus poderia realizar maravilhas e sinais através de um crente rancoroso? Vemos também em Atos capítulo 6, versículo 10, que os acusadores de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, o que revela que, além de ser forte, esse servo de Deus falava
com a sabedoria que era dada pelo Espírito de Deus. Amados, perdoar é preciso. Na nossa caminhada nesse mundo, nós enfrentaremos situações difíceis, passaremos tribulações, e a própria Bíblia nos alerta sobre isso. Pessoas nos magoarão, serão injustas conosco, mas sempre teremos que perdoar. Mas para liberar perdão, há um requisito essencial: o Espírito Santo de Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. O que significa ser cheio do Espírito Santo de Deus? Diga depois de mim: guiado, dirigido, quem sabe o outro? Controlado. Estevão era guiado, dirigido e controlado pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, Estevão foi escolhido junto com outros 6 homens para servirem a Deus através da distribuição de alimentos. Diz o texto de Atos 6, de 1 a 5: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12, que eram os apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Todos estes homens eram homens de Deus, mas a apresentação dos 7 nomes, nela, Estevão é descrito como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Todos nós, irmãos, precisamos ser como esse grande homem de fé, que nos momentos difíceis da nossa vida, sejamos capazes de levantar os olhos, ver a glória de Deus e orar ao Pai por aqueles à nossa volta, mesmo aqueles que nos fazem mal. Isso é possível, mas exige consciência, disciplina, comunhão com o Espírito Santo através da oração e do estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas crente que não estuda a Bíblia e não ora, jamais será cheio do Espírito Santo. Crente que não lê a Bíblia, não a estuda e não ora, jamais será cheio do Espírito Santo. Não será dirigido, não será guiado, não será transformado, controlado pelo Espírito Santo. Vai agir pela carne, vai agir pelo que seus olhos veem, vai agir pelo que seus ouvidos ouvem, vai agir pelo que o seu coração, cheio de sentimentos materialistas, veniais, humanos, lhe conduzirá sob influência de espíritos corruptos, e às vezes até que vão se fazer passar por anjos de luz para enganar. Por quê? Porque esse crente, em vez de estar sendo cheio do Espírito e da palavra de Deus, está se deixando levar pelo que os olhos, os ouvidos e o coração lhe conduzem. Há alguém para quem você precisa liberar perdão? Liberar perdão é um ato de inteligência. Alguém poderia dizer assim: mas esse negócio de liberar perdão, isso é muito difícil. Nunca será fácil, porque você já se fechou para a impossibilidade. Não é difícil, impossível, porque ninguém está te forçando a
fazer diferente. Isso é um ato teu, é uma escolha tua e minha. Somos nós que escolhemos se vamos dar lugar a sentimentos originados por um mal que nos foi causado, sob a influência e o incentivo de espíritos imundos, de espírito de contenda, de rixa, de rancor, de ódio, de ressentimento, de vingança, ou se liberaremos perdão, porque nós não somos lata de lixo de Satanás. É um ato de inteligência, porque Jesus é quem disse que se não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, também o Pai não perdoará as nossas ofensas. Então, se há alguém para quem você precisa liberar perdão, faça isso hoje, faça isso agora, num exercício racional de consciência cristã, inteligência, porque o Senhor Jesus disse: se você não perdoar, o Pai também não vai perdoar não. Pensa sobre isso. Passa em revista agora a tua vida. Aprenda com Estevão, com essas 3 lições. Perdoar é amar e orar pelos que nos ofenderam. Perdoar é fonte de paz. Perdoar é um sinal de força. E você não poderá perdoar se você não tiver o Espírito Santo conduzindo você. E ter o Espírito Santo é uma busca, é uma expressão racional, um desejo de alguém que reconhece como cristão que sem o Senhor nada podemos fazer. Tem alguém que você precisa perdoar? Alguém que nunca te procurou, talvez morra sem te procurar. Aquela pessoa talvez morra e vá para o inferno. Mas ei, quanta coisa está travada na sua vida, impedida de prosperar, de prosseguir, porque há um ressentimento, um rancor, um ódio, uma mágoa, um desejo de vingança, algo que você carrega com você. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12:10 que Satanás está diante do trono de Deus 24 horas para acusar a nós, os crentes. Ele não pode entrar no nosso coração, mas ele não precisa saber o que está na minha mente. Se nós, sendo seres humanos, com alguns recursos da psicologia, somos capazes de aferir certas atitudes e até mesmo certas feições, porque o nosso corpo fala, imagina se esse espírito imundo que é invisível aos nossos olhos, que é insensível aos nossos sentidos, mas que pode falar na dimensão que a nossa alma capta e nos incentiva a desenvolver esses sentimentos que fazem com que o nosso corpo fale. Ele sabe se dentro de nós há rancor, mágoa, ressentimento, porque ele fala aqui do lado de fora, nos fazendo lembrar do que aquilo que nós sofremos, e a nossa afeição muda. Então ele já tem uma resposta positiva à provocação que ele fez ao nos fazer pensar naquilo. E quando a gente ora e pede a Deus, é ele, Satanás, que está lá diante do trono do Pai para dizer: olha lá, eu incentivei com rancor, com ressentimento, com ódio, com ira, com desejo de vingança. Está lá, olha o coração entulhado, não quer falar com o marido, não quer falar com a esposa, não quer falar com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o pastor,
com líder na igreja, com colega no trabalho. Olha lá. E Deus não vai abençoar. Não é porque Satanás tenha poder para impedir Deus, somos nós que temos poder para nos fazer impedidos de sermos abençoados pelo Senhor. Por isso, perdoar é um ato de inteligência. Meu irmão, minha irmã, abra a tua boca e diga para Deus: Senhor, eu não sou lata de lixo do diabo. Aliás, não é para Deus não, você abre a tua boca e fala para Satanás: Satanás, aqui, ó, não sou lata de lixo para você não. Eu rejeito mágoa, ressentimento, rancor por essa pessoa. Eu não admito, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não vou ficar aqui remoendo esse ressentimento, não vou mesmo. Eu decido agora, eu libero perdão em nome do Senhor Jesus para essa pessoa. E ore por ela e diga: Pai, eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus, olha, Senhor, essa pessoa fez isso contra mim, mas assim como eu não mereci, e o Senhor, antes que eu confessasse e pedisse perdão ao Senhor e fizesse conserto contigo, o Senhor já tinha liberado perdão para mim, e através de Jesus Cristo que morreu naquela cruz, o Senhor me garantiu a salvação e a vida eterna, esperando o momento da minha conversão, momento da minha confissão com arrependimento. Da mesma forma agora, Senhor, eu que quero parecer contigo, eu que sou discípulo teu, Jesus, quero parecer contigo, eu que sou servo teu, que quero parecer contigo, eu libero agora perdão para esta pessoa, e não aceito mais esse sentimento negativo dentro de mim. Eu rejeito e renuncio a todo desejo de vingança, a todo desejo de recompensa de mal por essa pessoa que me fez mal. Senhor, em nome de Jesus, usa alguém que possa chegar até ela, se aproximar dessa pessoa com a tua palavra, e em nome de Jesus, Pai, repreenda o espírito maligno que tem dominado ela e a conduzido a tomar essas atitudes erradas, que ela tenha uma experiência íntima, pessoal e reveladora com o Senhor, para que ela seja salva, e eu possa ter um momento, quando ela virá até mim, e eu poderei dizer para ela: se já estava perdoada, e eu agora declaro: estão cancelados todos os argumentos do diabo contra a tua vida, por isso que você fez, e que eu já perdoei em nome de Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, esse peso que você carrega vai embora, esse lixo que Satanás conseguiu colocar dentro de você e que está aí fedendo e causando enfermidade, isso vai ser tudo arrancado de você, quando você sinceramente, racionalmente, conscientemente se colocar diante de Deus dessa forma. Se você está aqui presente e Deus tem falado com você, essa palavra é contigo, Satanás tem que ser confrontado por você. Você está com disposição para hoje começar uma realidade nova, buscando ser cheio do Espírito Santo, dirigido, guiado e controlado pelo Senhor, alimentando a tua alma com a palavra de Deus e com a oração, buscando essa comunhão com o Senhor, rejeitando a mágoa, o ressentimento, colocando esses demônios nos seus devidos lugares. Não fica sentado onde você está não, ponha-se em pé, abra a tua boca, fale agora com o inimigo da tua alma. Você que está em casa, onde quer que você esteja, você está sentado, fica em pé, faz a mesma coisa. Você está em alguma outra, faça algo, mas abra a tua boca e faça o mundo espiritual ouvir que você não é lata de lixo deles, e você não permitirá mais que eles continuem a levar você a esse espírito de animosidade contrária àquela pessoa. Mas você vai abrir tua boca, você vai orar, você vai interceder por aquele teu colega de trabalho, por aquele chefe, por aquele vizinho, por aquele parente,
Deixa Deus agir através de você, e depois você vem para compartilhar da experiência maravilhosa. Essa semana eu recebi um testemunho lindo que eu vou estar compartilhando no grupo. Você que participa do grupo pequeno, você vai receber esse testemunho lindo do irmão Alexandre Barcelos. Lindo testemunho. E você vai ver o que Deus faz quando a gente busca ser parecido com Ele. Louvado seja o nome do Senhor.